virtudes? Chama-o de abençoado? Buda riu e disse: não só isso. Ele assassinou a si próprio. Cometeu suicídio. Então, Buda canta uma canção, diz um gata no qual explica o que entende por isso. Todo mundo é educado quando criança. Esse é o seu primeiro acesso ao mundo. É como você foi treinado durante anos para permanecer uma criança. Tudo foi ordenado e se esperava que você obedecesse. Você se tornou muito dependente, sempre continuará procurando figuras paternas, sempre continuará procurando autoridades que lhe digam o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. A maturidade significa compreensão para se decidir por si mesmo, compreensão para ser decisivo por conta própria. Caminhar com os próprios pés, eis o que é a maturidade. Mas ela raramente acontece, porque os pais estragam quase todas as crianças, mais ou menos. E tem a escola e a faculdade e a universidade, todas prontas para estragar você. É muito raro que alguém amadureça. A sociedade não está feliz com as pessoas maduras. Estas são perigosas porque uma pessoa madura vive de acordo com o seu próprio ser. Ela continua a agir por ela mesma. Não se aborrece com o que os outros dizem, com a opinião deles. Não quer respeitabilidade, prestígio. Não liga para honras. Vive sua própria vida. Vive-a a qualquer preço. Está pronta a sacrificar tudo, mas nunca está pronta a sacrificar sua liberdade. A sociedade tem medo dessas pessoas. A sociedade quer que todos continuem infantis. Todo mundo deveria ser mantido numa idade entre 7 e 14 anos, que é a idade em que as pessoas estão. Pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, os psicólogos se deram conta desse fenômeno estranho. Pela primeira vez numa larga escala, no exército, a idade mental das pessoas foi estudada. E deu-se uma estranha descoberta. As pessoas no exército tinham a idade mental média de 12 anos. Seu corpo pode ter 50 anos, sua mente permanece um pouco abaixo dos 14. Antes dos 14 você é reprimido, porque depois dos 14 a repressão se torna difícil. Quando uma criança tem 14 anos, se ela não foi reprimida, então não há mais nenhuma possibilidade de reprimi-la, porque uma vez que ela se torna um ser sexual, ela se torna poderosa. Antes dos 14 anos ela é fraca, terna, feminina. Antes dos 14, você pode colocar qualquer coisa na cabeça dela. Ela é sugestionável. Você pode hipnotizá-la. Pode dizer-lhe tudo o que quiser que ela dará ouvidos, acreditará. Depois dos 14, a lógica surge, a dúvida aparece. Depois dos 14, a sexualidade vem à luz. Com a sexualidade, ela se torna independente. Agora o menino é capaz de se tornar um pai, a menina uma mãe. Assim, a natureza, a biologia, torna uma pessoa independente dos pais aos 14 anos. Isso foi conhecido muito antes de os psicólogos virem ao mundo. Os padres já haviam descoberto isso há muito. Por milhares de anos, eles observaram e vieram a saber. Se você quer reprimir uma criança, se você quer torná-la dependente, faça isso o mais rápido possível. Quanto mais cedo, melhor. Se isso pode ser feito antes dos 7 anos, o sucesso é garantido. Se não pode ser feito antes dos 14, então não há nenhuma possibilidade de fazê-lo. Eis porque todos os tipos de pessoas estão interessados nas crianças e na educação delas. Todas as religiões estão interessadas. Elas dizem que as crianças devem receber educação religiosa. Por quê? Antes de se tornarem independentes, a mente delas deve ser condicionada. Assim, a maior tarefa para um homem que realmente quer se tornar livre, que realmente quer se tornar consciente, que realmente quer sair de seu estado hipnótico, que não quer limitações de qualquer tipo, que quer fluir numa existência total. Essa tarefa é o ter de deixar muitas coisas a partir de dentro.
E quando eu digo, ou quando o Buda diz que você tem de matar sua mãe e seu pai, isso não significa que você tem de ir em frente e matar de fato seu pai e sua mãe, mas o pai e mãe que você está levando em você, a ideia. Observe e você descobrirá isso. Você vai fazer algo e de repente ouve a voz de sua mãe. Não faça isso. Você pode observar e ouvir a voz real. Ela é uma fita tocando dentro de você. Você vai tomar muito sorvete. Repare. De repente, chega um momento em que a mãe fala de dentro. Não tome muito sorvete. Já chega. Pare. E nesse momento você começa a se sentir culpado. Se você vai fazer amor com uma mulher ou com um homem, de repente todos os mestres lá se encontram de pé numa fila dizendo: você vai cometer um crime, vai cometer um pecado. Cuidado! Essa é a armadilha. Escape antes que seja tarde demais. Mesmo enquanto você está fazendo amor com a sua mulher, a sua mãe, o seu pai e seus mestres estão presentes, destruindo a relação. É muito raro achar um homem ou uma mulher que realmente mergulhe de todo no amor. Você não mergulha porque por muitos anos ensinaram-lhe que o amor é algo errado. Como você pode deixar isso de lado de repente? A menos que você seja capaz de assassinar todas essas vozes. É preciso grande coragem. Você tem de estar pronto para deixar de lado a voz dos pais, das autoridades, pronto para penetrar o desconhecido sem nenhum mapa, por conta própria. Pronto para o risco. Aconteceu que um homem, Alexander Elliot, estava estudando sob a orientação de um mestre zen. Por meses, ele praticou a meditação, o zazen, e mergulhou nas águas mais fundas do seu próprio ser. Uma noite teve um sonho muito estranho. As pessoas adeptas do zen conhecem esse sonho, mas para Elliot ele foi estranho. Ele era um ocidental, ficou chocado. Ele relata o seu sonho. Eu tive um sonho recentemente no qual Bodhidharma apareceu. Ele era um amálgama flutuante de atributos humanos, redondo, fantasmagórico, com olhos inchados e testa bulbosa. Assim como eu, Bodhidharma é um homem perigoso. E os adeptos do Zen têm pintado sua face muito amorosamente, de um modo bem perigoso. Ele não era assim. Não verdadeiramente, não fisicamente. Fisicamente, ele era um dos homens mais belos, mas se você deparar com uma representação de um Bodhidharma, ficará assustado. Se você olha nos olhos do Bodhidharma, ele parece um assassino. Ele vai matar você. Mas isso é tudo o que um mestre faz. Até mesmo no sonho, Alexander Elliot ficou muito assustado e começou a tremer. Ele estava sorrindo ou fazendo careta? Seus bigodes hirsutos e eriçados tornavam a resposta impossível. Você parece ser um homem adulto, ele sussurrou através da barba. Contudo, você nunca matou ninguém. Por que não? Elliot ficou tão chocado que despertou suando e tremendo. O que esse homem estranho quer dizer? Por que você ainda não matou ninguém? Isso é o que quero dizer quando afirmo que se você está sentindo, ainda não é um homem adulto. Isso simplesmente mostra que você ainda não matou ninguém. 50 anos já é bem tarde. Agora, não perca mais tempo. Mate todas as impressões dentro de você imediatamente. Purifique-se por dentro de todas as velhas fitas, desembarace sua mente. Comece a viver sua vida a partir deste momento como se você não soubesse, como se ninguém lhe tivesse ensinado nada. Novo, puro, começando do ABC. E você verá a maturidade chegando em pouco. E sem maturidade a vida não vale nada, porque tudo o que é belo só acontece numa mente madura. Tudo o que é grande só acontece numa mente madura. Ser adulto é uma bênção, mas as pessoas simplesmente envelhecem. Elas nunca se tornam adultas. Em idade, elas continuam crescendo, mas na consciência, elas continuam diminuindo. Sua consciência permanece em estado fetal. Ela não saiu do útero, ainda não nasceu. Só seu corpo nasceu. Você ainda está por nascer.
Conduza sua vida com suas próprias mãos. Ela é sua. Você não está aqui para satisfazer as expectativas de ninguém mais. Não viva a vida de sua mãe nem a de seu pai. Viva a sua vida. Vida sem atitude. Um dia você dá ênfase a ser maduro, outro dia diz seja como uma criança. Se adoto uma atitude madura, sinto que minha criança é reprimida e anseia pela expressão. Se a deixo dançar, cantar, então as atitudes infantis surgem. O que fazer? Ser maduro não significa adotar uma atitude madura. Na realidade, adotar uma atitude madura será uma das maiores barreiras para se tornar maduro. A adoção significa algo imposto, significa algo cultivado, praticado. Não está nascendo de você. Trata-se de uma máscara, de um rosto pintado. Não é o seu ser real. Eis o que todo mundo tem feito. Eis porque na Terra as pessoas só parecem maduras. Elas não são totalmente imaturas. No fundo, adotaram atitudes e continuam infantis. Sua maturidade é apenas superficial, ou nem mesmo isso. Cutuque com o dedo um homem e você verá a infantilidade vazando dele. E não só as assim chamadas pessoas comuns, faça isso com os seus santos e você descobrirá a imaturidade aflorando, ou mesmo com os seus políticos e líderes. Vá em frente e apenas observe qualquer parlamento no mundo e você não verá nunca mais um conglomerado de tantas pessoas imaturas e infantis como essas. O homem tem estado se enganando a si próprio e aos outros. Se você adotar algo, será falso, pseudo. Eu não lhe disse para adotar nada. Seja. A adoção é uma barreira ao ser. E o único modo de ser é começar do começo. Pelo fato de seus pais não o terem aceitado na sua infância, você está preso em algum lugar. A idade mental das assim chamadas pessoas normais não é superior a 10 e 13 anos, nem mesmo 14. E você pode ter 70 ou 80 anos, mas sua idade mental continua presa em algum lugar antes de você ter se tornado sexualmente maduro. No momento em que uma pessoa se torna sexualmente madura, aos 13 ou 14 anos, ela está condenada. Então, ela continua se tornando cada vez mais falsa. Uma falsidade tem de ser secundada por outras falsidades. Uma mentira tem de ser apoiada por outras mentiras. E então isso não tem fim. Você se torna apenas um monte de lixo. Eis o que é a personalidade. Ela tem de ser posta de lado. Só então a individualidade vem à luz. Ambas não são a mesma coisa. A personalidade é apenas um artigo de vitrine, uma exibição, não uma realidade. A individualidade é a sua realidade, não é um artigo de vitrine. A pessoa pode escavar tão fundo quanto quiser em você e ela sentirá o mesmo sabor. Há registros de que Buda disse: você pode provar de mim em todos os aspectos, sentirá sempre o mesmo gosto, assim como você prova a água do mar em qualquer lugar e a acha salgada. A individualidade é um todo, é orgânica. A personalidade é esquizofrênica. O centro é uma coisa e a circunferência é algo mais, e elas nunca se encontram. Não só elas nunca se encontram, não só são diferentes, como também são diametralmente opostas uma à outra, estão numa luta constante. Assim, a primeira coisa a entender é: nunca adote uma atitude madura. Ou seja maduro ou imaturo. Se você é imaturo, então seja imaturo. Sendo imaturo, você estará dando ocasião para o crescimento. Então, deixe que a imaturidade fique ali. Não seja falso, não seja insincero sobre ela. Se você é infantil, seja infantil. E daí? Seja infantil. Aceite isso, conviva com isso. Não crie uma cisão em seu ser. Caso contrário, você está criando uma loucura fundamental. Seja você mesmo, apenas. Não há nada errado com ser infantil. Pelo fato de você ter achado que algo está errado em ser infantil, você começou a adotar atitudes.
Desde a sua infância, você tem tentado ser maduro. E como uma criança pode ser madura? Uma criança é uma criança. Ela tem de ser infantil. Mas isso não é permitido. Assim, as criancinhas se tornam diplomatas. Elas começam a fingir, começam a se comportar de maneira falsa. Elas se tornam mentiras desde sua origem, e a mentira continua crescendo. E então um dia você começa a procurar a verdade. Você tem de mergulhar nas Escrituras, e as Escrituras não contêm nenhuma verdade. A verdade está contida em seu ser, que é a verdadeira Escritura. Os Vedas, o Alcorão, a Bíblia, eles estão na sua consciência. Você carrega tudo o que lhe é necessário, é uma dádiva de Deus. Todo mundo nasce com a verdade em seu ser. A vida é a verdade, mas você começou a aprender mentiras. Deixe de lado todas as mentiras. Seja corajoso. E é claro, você sentirá um grande medo se agitando em você, porque sempre que você deixa de lado a personalidade, sua infantilidade, que nunca foi permitida, vem à superfície. E você sente medo. O quê? Vou ser infantil a esta altura? Quando todo mundo sabe que eu sou um grande professor, ou um médico, um engenheiro? Eu que tenho PhD vou ser infantil? O medo surge, o medo da opinião pública, do que as pessoas pensarão. Esse mesmo medo o tem destruído desde o começo. O mesmo medo foi o veneno. O que minha mãe vai pensar? O que o meu pai vai pensar? O que as pessoas, os mestres e a sociedade vão pensar? E a criancinha começa a se tornar esperta. Ela não vai abrir seu coração. Sabe que não será aceita pelos outros. Assim, cria um disfarce, uma camuflagem. Ela mostrará aquilo que as pessoas querem ver. Isso é diplomacia. Isso é ser político. Isso é um veneno. Todo mundo é político. Você sorri porque pagam para você sorrir. Você chora porque espera-se que você chore. Você diz algo porque isso torna as coisas mais fáceis. Você diz à sua esposa, eu te amo, porque isso a mantém tranquila. Você diz a seu marido, eu morreria sem você. Você é a única pessoa no meu mundo. Você é a minha vida, porque ele espera que você diga isso, não porque você está sentindo isso. Se você sente, então isso tem beleza. É uma rosa de verdade. Se está simplesmente fingindo, massageando seu ego masculino, apoiando-o porque você tem alguns objetivos a alcançar por meio dele, então é uma flor artificial, uma flor de plástico. E você está sobrecarregado de tanto plástico. Esse é o problema. O mundo não é o problema. As pessoas assim chamadas religiosas continuam dizendo, renuncie ao mundo. Eu digo a você que o mundo não é o problema. Renuncie à falsidade. Esse é o problema. Renuncie ao artificial. Esse é o problema. Não há necessidade de renunciar à sua família, exceto a de renunciar a toda aquela pseudo-família que você criou. Seja verdadeiro, autêntico. Às vezes será muito doloroso ser verdadeiro e autêntico. Isso custa caro. Ser falso e insincero é coisa barata, conveniente, cômoda. É um embuste, uma estratégia para se proteger. É uma armadura. Entretanto, você deixará escapar a verdade que vinha trazendo em sua alma. Então você nunca saberá o que é Deus, porque Deus só pode ser conhecido dentro de você. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora, porque isso é o que há de mais próximo de você, seu próprio ser. Se você sente a falta de Deus no que lhe está mais próximo, como pode ver Deus em Krishna, Cristo, Buda? Tudo besteira. Você não pode ver Deus em Cristo se não puder vê-lo em você mesmo. E como você pode ver um Deus em si mesmo se está continuamente inventando mentiras em torno de si mesmo? As mentiras são tantas que você quase já esqueceu do caminho para o seu ser. Você está perdido na selva das mentiras. Friedrich Nietzsche disse que o homem não pode viver sem mentiras. E para quase 99% das pessoas ele tem razão.
Por que não pode o homem viver sem mentiras? Porque as mentiras funcionam como para-choques. Elas funcionam como uma lubrificação. Você não vai para a frente se entrar em conflito com as pessoas. Você sorri e o outro sorri. Essa é a lubrificação. Você pode estar se sentindo nervoso, pode estar cheio de raiva, mas prossegue dizendo à sua mulher: eu te amo. Expressar a raiva é entrar em dificuldade. Mas lembre-se, se não puder expressar sua raiva, você nunca saberá expressar seu amor. Um homem que não pode ficar com raiva tampouco pode ser amável, porque tem de reprimir sua raiva a tal ponto que se torna incapaz de exprimir algo mais. Porque todas as coisas estão unidas dentro do seu ser, não estão separadas. Não há nenhum compartimento impermeável guardando o ódio e o amor. Eles estão juntos, misturados, são a mesma energia. Se você reprimir a raiva, também terá de reprimir o amor. Se você expressar o amor, você se surpreenderá. A raiva está aflorando com ele. Ou reprima tudo, ou tudo deverá ser expresso. Você tem de entender essa aritmética da sua unidade orgânica interior. Seja expressivo ou repressivo. A escolha não é você poder reprimir a raiva e expressar o amor. Nesse caso, seu amor será falso, porque não terá calor, não terá a qualidade da calidez. Será apenas um maneirismo, um fenômeno sem importância, e você sempre terá medo de se aprofundar mais. As pessoas só fingem que amam porque espera-se que amem. Amem seus filhos, sua mulher ou marido, seus amigos, porque espera-se que façam certas coisas. Elas fazem essas coisas como se fossem deveres. Não há nenhuma celebração nelas. Você volta para casa e dá um tapinha na cabeça do seu filho só porque isso é esperado, só porque isso é a coisa a fazer. Mas não há nenhuma alegria nisso. É frio, é morto. E a criança nunca será capaz de perdoar você, porque um tapinha frio na cabeça é feio. E a criança se sente envergonhada, você se sente envergonhado. Você faz amor com a sua mulher, mas nunca vai longe nele. Isso pode realmente levá-lo longe, pode levá-lo à bênção máxima. Você pode se dissolver nisso. Mas se você nunca aceitou sua raiva e nunca se dissolveu nela, como pode deixar que o amor o dissolva? E aconteceu muitas vezes, você vai ficar surpreso, de um apaixonado matar a mulher porque ele aceitou seu amor e então, de repente, a raiva aflorou. É fato conhecido que muitas vezes um apaixonado simplesmente mata a mulher, sufoca-a, e ele não era um assassino. A sociedade é responsável. Ele simplesmente ousou demais e foi muito longe no amor. Quando você se aprofunda muito, você se torna selvagem, porque sua civilidade é só um verniz. Então a raiva aflora, tudo aquilo que está oculto em você surge e você quase fica louco. Para evitar essa loucura, você faz amor de um modo muito superficial. Isso nunca é um grande fenômeno. Sim, as pessoas estão certas quando dizem que isso é apenas como um espirro. Relaxa as tensões, alivia certa energia que estava pesando em você, mas esse não é o verdadeiro quadro do amor. Este tem de ser êxtase, não como um espirro, não só uma liberação, mas uma realização, uma libertação. A menos que você conheça o amor como uma libertação, como êxtase, como samadhi, você não conheceu o amor. Mas isso só é possível se você não é falso, se você foi autêntico em tudo, se você aceitou a raiva, se aceitou a risada, as lágrimas, tudo. Se você nunca foi uma força preventiva, nunca deteve nada, nunca esteve controlando nada, se viveu uma vida de não controle. E lembre-se, por não controle não entendo uma vida de licenciosidade. A vida de não controle pode ser de grande disciplina, mas ela não é imposta a partir do exterior. Não é uma atitude adotada. A disciplina vem de suas próprias experiências interiores.
A disciplina vem do encontro com todas as possibilidades do seu ser. Vem da experiência de todos os aspectos, da exploração de todas as dimensões. Vem da compreensão. Você esteve com raiva e entendeu algo nela. Essa compreensão traz disciplina. Não se trata de controle. O controle é feio, a disciplina é bela. A palavra disciplina basicamente significa capacidade de aprender. Daí a palavra discípulo. Não significa controle, significa ser capaz de aprender. Um homem disciplinado é aquele que continua aprendendo com as experiências da vida, que toma parte de tudo sem medo, que arrisca, explora e se aventura, que está sempre pronto para penetrar na noite escura do desconhecido, que não se apega ao conhecido e que está sempre pronto a cometer enganos, que está sempre pronto a cair num fosso e que está sempre pronto a ser alvo do riso dos outros. Só as pessoas corajosas o bastante para ser chamadas de loucas são capazes de viver, amar, conhecer e ser. A maturidade vem através das experiências da vida cada vez mais numerosas e profundas, e não de se evitar a vida. Ao evitar a vida, você permanece infantil. Uma coisa a mais. Quando digo para ser como uma criança, não quero dizer que você deve ser infantil. Uma criança tem de ser infantil. Caso contrário, ela perderá essa grande experiência da infância. Mas quer você seja jovem ou velho, a infantilidade simplesmente mostra que você não tem crescido. Ser como uma criança é um fenômeno totalmente diferente. O que isso significa? A criança sempre se entrega por inteiro a tudo o que faz. Ela nunca é parcial. Se está catando conchas do mar na praia, então tudo o mais simplesmente desaparece da sua consciência. Tudo o que lhe interessa são as conchas e a praia. Ela está absorvida nisso, está totalmente perdida nisso. Essa qualidade de ser inteira é um dos fundamentos que envolvem ser como uma criança. Isso é concentração, intensidade, inteireza. Em segundo lugar, uma criança é inocente. Ela age a partir de um estado de não conhecimento. Ela nunca age a partir do conhecimento, porque ela não tem nenhum. Você sempre age a partir do conhecimento. O conhecimento significa o passado. O conhecimento significa o velho. E o que é sabido significa aquilo que você amealhou. E toda situação nova é nova. Nenhum conhecimento é aplicável a ela. Não estou falando sobre engenharia nem tecnologia. Nisso o passado é aplicável, porque uma máquina é uma máquina. Mas quando você está se comportando numa atmosfera humana, quando você está se comunicando com seres vivos, uma situação não é uma repetição de nenhuma outra. Cada situação é única. Se você quer agir corretamente, terá de agir num estado de ignorância, como uma criança. Não traga seu conhecimento para a situação. Esqueça todo o conhecimento. Responda ao novo como novo. Não responda ao novo a partir do velho. Se você responde a partir do velho, errará o alvo. Não haverá nenhuma ponte entre você e o que está acontecendo ao seu redor. Você sempre estará atrasado, você sempre irá perder o trem. As pessoas continuam a sonhar repetidas vezes com um trem e elas sempre o perdem. No sonho, a pessoa está correndo e chegando à estação e, quando ela chega, o trem partiu. Esse sonho ocorre muitas vezes a milhões de pessoas e esse é um dos sonhos mais comuns. Por que ele ocorre tanto a milhões de pessoas na Terra? Elas estão perdendo a vida. Elas sempre estão atrasadas. Sempre há uma abertura. Elas tentam, mas a ponte nunca é construída. Não podem comungar, não podem participar de nada. Algo atrapalha. O que é? É o conhecimento que atrapalha. Eu lhe ensino a ignorância. E quando digo seja como uma criança, quero dizer continue aprendendo sempre, nunca se torne um erudito. A erudição é um fenômeno morto. O aprendizado é um processo vivo.
E a pessoa que aprende tem de se lembrar disso. Ela não pode agir do ponto de vista do conhecimento. Já percebeu? As criancinhas aprendem rápido. Se uma criança vive numa atmosfera em que se falam muitas línguas, ela aprende todas as línguas. Aprende a língua que a mãe fala, a que o pai fala, a que os vizinhos falam. Ela pode aprender 3, 4, 5 línguas muito facilmente, sem problema. Uma vez que você aprendeu um idioma, então torna-se muito difícil aprender outro, porque agora você começa a agir do ponto de vista do conhecimento. Disse que você não pode ensinar a um cachorro velho novos truques. É verdade. Mas o que torna um cachorro velho? Não a idade física, porque um Sócrates continua a aprender até o fim, mesmo enquanto está morrendo. Um Buda continua a aprender até o fim. O que torna um cachorro velho? O conhecimento torna o cachorro velho. Buda permanece jovem. Krishna permanece jovem. Não temos uma única estátua de Buda ou de Krishna que os retrate como velhos. Não que eles nunca tenham ficado velhos. Krishna viveu até 80 anos, ficou muito velho, mas algo nele sempre permaneceu jovem, como criança. Ele continuou a agir a partir do estado do não conhecimento. A primeira coisa é, quando digo seja como uma criança, quero dizer seja inteiro. E a segunda coisa é, continue sendo um estudante. Procure agir a partir do estado do não conhecimento. Isto é inocência. Agir a partir do não conhecimento. E a terceira e última coisa é, a criança tem uma qualidade natural de confiança. Caso contrário, ela não pode sobreviver. Quando a criança nasce, ela confia na mãe, confia no leite, confia em que o leite a nutrirá, confia em que tudo está certo. A confiança dela é absoluta. Não há nenhuma dúvida quanto a coisa alguma. Ela não tem medo de nada. A sua confiança é tanta que a mãe fica com medo, porque a criança pode ir e começar a brincar com uma cobra. A sua confiança é tanta que uma criança pode ir e pôr a mão no fogo. A sua confiança é muita. Ela não conhece o medo, não conhece a dúvida. Essa é a terceira qualidade. Se você sabe o que é a confiança, se você é capaz de aprender novamente os tipos de confiança, então você só saberá o que é a divindade, só virá a entender o que é a verdade. Isso tem de ser entendido. A ciência depende da dúvida. Eis porque toda a educação se tornou a educação da dúvida. A ciência depende da dúvida, ela não pode crescer sem a dúvida. A religiosidade depende da confiança. Ela não pode existir sem a confiança. Essas são direções diametralmente opostas. Lembre-se, se você depositar confiança num trabalho científico, você deixará escapar o ponto central. Você não será capaz de conseguir nada. Não será capaz de descobrir nada. A dúvida é a metodologia. Você tem de duvidar e duvidar e duvidar. Você tem de continuar duvidando até que tope com algo que não pode ser posto em dúvida, que é indubitável. Então você, simplesmente sem amparo, tem de aceitar isso, mas ainda com um pouco de dúvida de que amanhã novos fatos possam ocorrer e tudo deva ser deixado de lado. Continue a pensar assim por ora. A ciência nunca chega a uma verdade absoluta, mas apenas a uma verdade experimental, aproximada. Por ora ela é aceita como verdade porque, quem sabe, amanhã os pesquisadores descobrirão novos fatos, novos dados. Assim, a ciência só chega a hipóteses experimentais, arbitrárias. O que Newton descobriu foi demolido por Albert Einstein, e o que ele descobriu será invalidado por alguém mais. Na ciência, a dúvida é a metodologia. A confiança não é necessária. Você só tem de confiar quando não há nenhuma possibilidade para a dúvida, e isso também de maneira apenas experimental, por ora, num tipo de desamparo. O que você pode fazer? Porque nenhuma outra dúvida é possível. Você olhou de todos os ângulos e todas as dúvidas se dissolveram e um tipo de certeza veio à luz.
A religião é uma dimensão diametralmente oposta. Da mesma maneira que na ciência a dúvida é o método, na religião a fé é o método. O que significa fé? Significa que não estamos separados da existência, que somos parte dela, que ela é nosso lar, que pertencemos a ela, que ela pertence a nós, que não somos desprovidos de um lar, que o universo é maternal. Podemos ser crianças com o universo, assim como a criança confia em que, sempre que necessário, a mãe virá e tomará conta dela. Quando ela tiver fome, ela virá e a alimentará. Quando ela sentir frio, a mãe virá e a abraçará e dará calor, amor, carinho. A criança confia. Tudo o que ela precisa fazer sempre que está em dificuldade é gritar e chorar para que a atenção da mãe se volte para ela. Apenas isso. A religião diz que este universo é nossa mãe ou nosso pai, daí essas expressões. Jesus chamou Deus de Abba, que é muito melhor do que pai. Pai é uma palavra formal, Abba é informal. Se você tiver de traduzir Abba corretamente, a palavra estará mais próxima de papai do que de pai. Mas chamar Deus de papai parece um pouco absurdo, a igreja não permitirá isso. A igreja dirá que isso não é certo, mas Jesus costumava chamá-lo de Abba, papai. Na realidade, uma oração tem de ser informal. Pai parece muito distante. Não admira que chamando Deus de pai o tenhamos posto muito longe, em algum lugar no céu. Papai parece mais próximo. Você pode tocá-lo, ele é quase tangível. Você pode falar com ele. Com um Deus Pai sentado em algum lugar nas alturas, você pode continuar gritando e ainda assim não consegue acreditar que será capaz de chegar a ele. A religião é uma abordagem infantil da existência. O mundo se torna uma mãe ou um pai. Você não está contra a natureza. Você não está lutando com a natureza. Não há luta. Há uma grande cooperação. A luta parece estúpida e absurda. A dúvida não funciona na experiência religiosa da mesma maneira que a fé não funciona na exploração científica. A ciência significa explorar o exterior e a religião significa explorar o interior. A ciência é a religião das coisas. A religião é a ciência do ser. Assim como você não pode ver uma flor com o ouvido, por mais sensível que seja seu ouvido, por mais musical que ele seja, você não pode ver uma flor por meio dele. O ouvido só pode captar sons, tem suas limitações. Se você quer ver a cor, a luz, a forma, você terá de usar a visão. Os olhos são belos, mas têm suas limitações. Você não pode ouvir música com eles. Até mesmo a música mais refinada não será capaz de penetrar os olhos. Eles são surdos. Você terá de ouvir por meio dos ouvidos. A dúvida é a porta para as coisas. A fé é a porta para o ser. Só através da fé a divindade é conhecida. E lembre-se, você pode cometer um erro de dois modos. As assim chamadas pessoas religiosas têm estado lutando com a ciência. A igreja tem estado lutando com a ciência. Essa foi uma batalha tola, porque a igreja queria que a ciência dependesse da fé. E agora a ciência está se vingando. Agora a ciência quer que a religião também dependa da dúvida, do ceticismo, da lógica. O homem é tão tolo que segue repetindo os mesmos erros. A igreja na Idade Média era estúpida. Agora as pessoas que pensam que são cientistas estão cometendo a mesma estupidez novamente. O homem de entendimento dirá que a dúvida tem seu próprio mundo. Você pode usar a dúvida como um método, mas ela tem suas limitações. E assim também a fé tem seu próprio mundo, mas também tem suas limitações. Não há nenhuma necessidade de usar a fé para saber acerca das coisas, e não há necessidade de duvidar sobre o interior. Assim, você está criando um caos. Se a fé fosse usada para exploração científica, a ciência não teria nascido. Eis porque a ciência do Oriente permaneceu muito primitiva.
Conheci cientistas indianos, mesmo um cientista na Índia que pode ter toda a educação possível no Ocidente, que pode ter ganhado prêmios ou talvez até mesmo ter sido laureado com um Nobel, continua a ser em alguma parte, no fundo, não científico, supersticioso. Ele continua tentando de alguns modos, conhecidos ou desconhecidos para ele, conscientes ou inconscientes, impor a fé ao mundo exterior. E a pessoa muito religiosa do Ocidente permanece em algum aspecto, no fundo, cética. O Ocidente explorou as possibilidades da dúvida e o Oriente explorou as possibilidades da fé. Você tem de usar ambas as coisas, e chamo o homem capaz de usar ambas as coisas de homem de entendimento. Ao trabalhar num laboratório científico, ele usa a dúvida, o ceticismo, a lógica. Ao rezar em seu templo, meditando, ele usa a fé. E ele é livre, não é limitado pela fé nem pela dúvida. Não se deixe limitar pelos ouvidos nem pelos olhos. Caso contrário, você permanecerá pobre. Você tem as duas coisas. Assim, quando quiser ver, use os olhos, e quando quiser ouvir, feche-os. Não é por acaso que, ouvindo música, as pessoas fecham os olhos. Se você sabe ouvir música, você fecha os olhos, porque eles não são mais necessários. Assim é com a dúvida e a fé. A fé é a qualidade da criança. Essas três qualidades, a qualidade de ser íntegro, a qualidade de permanecer ignorante apesar do conhecimento e também a qualidade da fé. Esse é o sentido. A infantilidade é um tipo de estado emocional sentimental. Ele não é necessário para você. A toda criança deve-se permitir que seja infantil, como a todo adulto deve-se permitir que seja adulto. Mas um adulto também pode ter qualidades que envolvem ser uma criança. A infantilidade não é necessária, a qualidade da raiva não é necessária, esse sentimentalismo não é necessário. Mas a maturidade pode competir perfeitamente com as qualidades de uma criança. Não há nenhuma contradição entre essas coisas. Na realidade, você só pode tornar-se maduro se for como uma criança. Mas se a sua infantilidade permaneceu não resolvida, você tem de aceitá-la. Deixe que venha e que se realize. Quanto mais cedo, melhor. Caso contrário, ela vai se apegar a você até o fim. Dê-lhe uma expressão e ela irá embora. Uma vez aceita, ela terá seu tempo e passará, deixando-o realizado. É melhor envolver-se com ela agora mesmo do que preteri-la, porque quanto mais você adia, mais difícil se torna, e então você descobrirá uma qualidade de criança vindo à luz. A infantilidade desaparecerá. Ela estará temporariamente ali, então passará e sua criança será nova e jovem. E depois que essa criança for alcançada, você começará a crescer. Então você pode se tornar maduro. Você não pode amadurecer com todas as mentiras que esteve carregando em si mesmo. Você só pode amadurecer quando se torna sincero, quando se torna verdadeiro. Do sexo à sensualidade. É realmente possível deixar de lado o sexo passando por ele? Parece que minha mente e meu corpo nunca deixarão de solicitá-lo. Mas por que você está com tanta pressa de deixá-lo de lado? Se você estiver com pressa, nunca poderá deixá-lo de lado. A própria pressa, o próprio desejo de deixá-lo de lado não lhe permitirá entendê-lo totalmente. Como você pode entender algo que concluiu que é errado e tem de ser deixado de lado? Você já julgou, você não deu ouvidos. Dê uma chance à sua sexualidade. Ouvi falar que Mullah Nasruddin foi eleito juiz de paz. O primeiro caso foi levado ao tribunal e ele ouviu uma das partes. Então disse: "Espere, agora escute a minha sentença." O escrivão do tribunal ficou confuso porque o juiz não ouvira a outra parte. Ele se inclinou para Nasruddin e disse: "O que está fazendo, senhor? Dando a sentença? Não ouviu a outra parte?" Nasruddin disse:
O que você quer dizer a outra parte? Você quer me confundir? Agora as coisas estão claras. E se eu ouvir a outra parte, vou ficar confuso. Então o julgamento será muito difícil. Mas será um julgamento? Você não ouviu a outra parte. Você ouviu os seus assim chamados santos durante eras a fio. Eles são muito dados à fala. Toda a energia do sexo deles se tornou seu argumento contra o sexo. Você os ouviu. Nunca deu a você mesmo uma chance para que sua própria sexualidade se manifestasse. Não, isso não está certo. Você foi induzido. Por quê? Quem sabe? Pode não ser a coisa a ser deixada de lado. Então, quem sabe? Pode ser a coisa certa continuar carregando isso. Permaneça aberto. Não estou dizendo nada além de permanecer aberto. Medite profundamente. Enquanto você está fazendo amor, deixe o estado de meditação penetrar o ato de amor. Observe. E esqueça todos os preconceitos com que foi educado. Todos esses condicionamentos contra o sexo o tornam mais sexual. E então você pensa que a sexualidade é um problema para você. A energia do sexo não é o problema. É a mente antissexual que cria a perversão. Todas as religiões foram fontes de perversão. Quando eu digo todas as religiões, não quero dizer Buda, não quero dizer Mahavir, não quero dizer Krishna, não quero dizer Cristo, nem Maomé. Quero dizer os seguidores. Eles foram a fonte, uma grande fonte. E o que realmente aconteceu? Eles observaram Buda e viram que o sexo tinha desaparecido. Assim, criaram uma máxima quanto ao sexo ter de desaparecer. Você só pode se tornar um Buda quando o sexo desaparece. Eles criaram uma máxima, fizeram dela uma regra. E isso é simplesmente organizar as coisas de modo errado. O sexo desapareceu porque Buda foi a sua fonte interior, não o contrário. Não que ele tenha deixado de lado o sexo e por isso tenha se tornado um Buda. Ele se tornou um Buda, daí o sexo ter desaparecido. Mas do lado de fora, as pessoas observavam Buda e viam que o sexo havia desaparecido. Assim, deixe de lado o sexo se quiser tornar-se um Buda. Ele não estava interessado em dinheiro e assim eles pensavam: perca o interesse pelo dinheiro se você quiser tornar-se um Buda. Mas essas são todas abordagens erradas. Isso não é procurar a causa, mas entender mal o efeito como causa. Esta se acha no interior do Budato. Ele foi despertado para o seu ser interior. Quando alguém desperta para o seu ser interior, é tão abençoado que quem se importa com sexo? Quem mendiga momentos fugazes de prazer de alguém mais? Quem segue mendigando? Quando você é o imperador e tem o tesouro, o infinito tesouro dentro de você, você não solicita uma mulher, nem um homem, para ter alguns momentos de prazer. E você sabe que ela está mendigando e você está mendigando. Ambos são mendigos um diante do outro com a canequinha para as esmolas. Me dê alguns momentos de prazer, eu lhe darei alguns momentos de prazer. E ambos são mendigos. Como os mendigos podem dar algo? Mas não estou dizendo que algo está errado nisso. Enquanto o Budato não lhe acontecer, todas as coisas continuarão. Nada está errado. Por ora, não julgue. O julgamento está errado. Torne-se apenas mais vigilante, mais compreensivo, mais relaxado com as suas energias. Caso contrário, você passará pelas dificuldades porque passaram os santos cristãos no correr das eras. Ouvi falar sobre Jerônimo, o famoso santo cristão. Ele era tão contrário ao corpo que costumava chicotear-se diariamente. O sangue lhe escorria do corpo e milhares de pessoas iam ver esse ato de grande austeridade. Ora, ambos eram doentes. Jerônimo era um masoquista e as pessoas que se reuniam para ver esse grande fenômeno eram sádicas. Elas queriam torturar as pessoas, tinham um grande desejo de torturar. Não podiam, e aquele homem fazia isso por conta própria. Elas ficavam felizes em vê-lo.
As pessoas e Jerônimo apresentavam um estado patológico. Jerônimo condenou o corpo como o corpo vil, o saco de excremento. Ele foi atormentado na sua caverna por visões de jovens belas. Aceitava o casamento, mas com muita relutância, porque era o único modo de gerar virgens. A razão é gerar virgens, os seres mais perfeitos sobre a terra. Assim, o sexo é um mal necessário, eis porque ele aceitava o matrimônio. Caso contrário, é um pecado. Outro homem, Clemente de Alexandria, escreveu: toda mulher deveria se encher de vergonha com o fato de ser mulher, porque ela é a porta para o inferno. Sempre me surpreendi com essas pessoas. Se a mulher é a porta para o inferno, então nenhuma mulher pode entrar no inferno. A porta não pode entrar em si mesma. O homem pode passar pela mulher até o inferno, está certo? E quanto à mulher? Elas devem estar todas no céu, naturalmente. E quanto ao homem? Se a mulher é a porta para o inferno, o que dizer do homem? Essas escrituras foram feitas por homens, e todos esses santos eram homens. Na realidade, as mulheres nunca foram neuróticas dessa forma, eis porque você não ouve falar de muitas santas. Elas foram mais normais, tiveram os pés mais plantados na terra. Não foram tão tolas quanto os homens. Elas são mais graciosas e mais autênticas em seu ser, mais ligadas à terra, mais centradas. Consequentemente, você não ouve falar de muitas mulheres como falou Clemente de Alexandria. Você não pode achar uma mulher semelhante. Nenhuma mulher disse que o homem é a porta para o inferno. E não é que as mulheres nunca tenham sido místicas. Não, houve Meera e Rabiá e Lala de Caxemira, mas elas nunca disseram nada assim. Pelo contrário, Meera disse que o amor é a porta para Deus. E outro santo, Orígenes, castrou-se, assassinos, suicidas. Toda essa repressão criou grande patologia no mundo cristão. Uma freira, Matilde de Magdeburg, sentia a mão de Deus afagando-lhe o seio. Ora, por que criar para Deus esse problema? Mas se você evitar os homens, então começará a criar fantasias. Você terá de investir demais em suas fantasias. Christine Ebner, outra freira, se acreditava grávida de uma criança de Jesus. Houve monges que sonharam com copular com a Virgem Maria. E por causa da grande repressão, os conventos e monastérios se tornaram lugares de visita dos assim chamados espíritos malignos. Esses demônios assumiam a forma de súcubos, jovens belas que saltavam para as camas de pretensos santos, ou íncubos, jovens formosos que interrompiam o sono ou as meditações das freiras. Essa patologia surgiu na cristandade, de modo que as pessoas começaram a sonhar com todo tipo de coisa. E muitas freiras confessaram nos tribunais que o diabo vinha à noite e fazia amor com elas. Elas até descreviam a fisiologia do diabo, que tipo de órgão sexual ele tinha, bifurcado, de forma que entrava em ambos os buracos. Patologia, pessoas doentes, neuróticas. E essas freiras confessaram nos tribunais que uma vez que você fez amor com o diabo, nenhum homem pode satisfazê-las. Ele é o maior dos amantes, é a causa dos maiores orgasmos. Essa tolice não aconteceu só na cristandade, aconteceu em todo o mundo. Mas na cristandade alcançou o ápice. Por favor, não seja contra o sexo. Caso contrário, você cairá cada vez mais na armadilha do sexo. Se você quiser se livrar dele, nunca conseguirá. Sim, há um ponto de transcendência em que o sexo desaparece, mas não quando você está contra ele. Ele só desaparece quando você acha bênçãos superiores aflorando do seu ser. Nunca antes disso. O superior deve ser alcançado primeiro para que o inferior desapareça espontaneamente. Que essa seja uma regra fundamental em sua vida. Nunca seja contra o inferior. Busque o superior. Nunca seja contra o inferior.
Busque o superior e no momento em que o superior surgir para você, de repente você verá que o interesse pelo inferior desapareceu. Você pergunta: é possível, realmente possível, deixar de lado o sexo tendo passado por ele? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você passar por ele, será capaz de entendê-lo. O entendimento é a liberdade. O entendimento liberta. Eu não sou contra o sexo, assim não me apresso a deixá-lo de lado. Se você quer deixá-lo de lado, como pode entendê-lo? E se você não entendê-lo, ele nunca desaparecerá. E quando ele desaparece, não é que seja simplesmente arrancado de seu ser, não é que você se torna um ser assexuado. Quando o sexo desaparece, na realidade você se torna mais sensual do que nunca, porque toda a energia é absorvida pelo seu ser. Um Buda é mais sensual do que você. Quando ele cheira mais intensamente do que você. Quando ele toca de maneira mais completa do que você. Quando ele olha para as flores, vê as flores mais belas do que você pode ver, porque toda a energia sexual dele espalhou-se por todos os seus sentidos. Ela não está mais localizada nos órgãos genitais. Ela percorreu todo o corpo. Por isso é que o Buda é tão belo. A graça sobrenatural, de onde ela vem? É o sexo, transformado, transfigurado. É o mesmo barro que você deplorava e condenava. Ele se tornou uma flor de lótus. Assim, nunca seja contra o sexo. Ele vai tornar-se sua flor de lótus. Quando o sexo é realmente transfigurado, então você entende a dádiva que Deus lhe deu. Ele é toda a sua vida, é toda a sua energia. Nos planos inferiores, nos planos superiores, ele é a única energia que você tem. Assim, não carregue em si nenhum antagonismo. Caso contrário, você se tornará repressor. Um homem que reprime não pode entender. E um homem que não pode entender nunca é transfigurado, nunca é transformado. Uma jornada contínua. Sua consciência é muito maior do que todo o universo. É infinitamente infinita. Você não pode chegar a um ponto em que diga, basta. Há sempre mais e mais. Sempre há uma possibilidade para crescer. E crescendo, o amadurecimento é uma experiência tão bela que quem quer interrompê-la? Somos interrompidos de todas as formas. Até mesmo um grande cientista como Albert Einstein usou apenas 15% da sua inteligência. O que dizer sobre as pessoas comuns? Elas nunca usam mais do que 5%. É só imaginar, se Einstein fosse capaz de usar 100% da sua inteligência, ele teria dado ao mundo uma riqueza inimaginável. E se todo mundo estiver usando 100% da sua consciência, quem gostará de ir para o céu e viver com esses santos mortos, obsoletos, masoquistas, cuja única qualificação era a tortura deles mesmos, o que simplesmente é uma doença psicológica? Se todo mundo usar 100% da sua inteligência, podemos criar o paraíso aqui. Não há necessidade de ir a nenhum lugar. Podemos dar ao homem uma vida tão longa quanto ele desejar, tão saudável quanto ele quiser. Podemos criar a riqueza a ponto de ela se tornar como o ar, sem que ninguém precise acumulá-la. Usar a sua inteligência totalmente significa o começo da maturidade. A consciência é só uma metodologia. Primeiro, torne-se consciente de quanta inteligência você está usando, ou de estar ou não usando-a. A confiança e a fé não são inteligentes. Elas estão tomando uma decisão contra a sua inteligência. A consciência é uma metodologia para observar quanta inteligência você está usando. E só nessa observação é que você verá que não está usando muita inteligência. Há muitos modos de a consciência torná-lo alerta. Você pode usá-la. A consciência o levará aos seus 100% de inteligência, fará de você um ser quase divino.
E a consciência não para aí. Ela o ajuda a usar a sua inteligência completamente. A inteligência é a sua estrada contínua, conectando-o ao mundo, aos objetos. A inteligência lhe dará mais ciência, mais tecnologia. Na realidade, não há nenhuma necessidade de o homem trabalhar mais quando pode usar a inteligência. As máquinas podem fazer quase tudo, e você não precisa continuar carregando, a exemplo de Jesus, a cruz nos seus ombros. Isso é estúpido. As máquinas podem fazer tudo, e você está livre, pela primeira vez, da escravidão. Caso contrário, só em palavras você se sente livre. Mas você tem de ganhar o pão, tem de ganhar um pouco de dinheiro para ter um abrigo, uma casa, dinheiro para remédios, dinheiro para outras coisas. Assim parece que você é independente, mas não é. A antiga escravidão não está mais aí. Agora você não está acorrentado, mas há cadeias invisíveis. Seus filhos, seus velhos pais, sua esposa doente, seu trabalho. O homem ainda não está livre. Ele está trabalhando 8 horas por dia e ainda está levando o trabalho para casa. Trabalhando tarde da noite em casa, trabalhando aos domingos. No entanto, o trabalho continua a aumentar na mesa dele e parece não ter fim essa situação. Entre em qualquer escritório e você verá essas pessoas. Verá as mesas dessas pessoas. Você pode chamá-las de livres? Basta pensar em você mesmo. Você realmente é livre? Só há uma possibilidade: a supertecnologia que pode realizar todo o trabalho e deixar o homem completamente livre para ser criativo. Você pode tocar seu violão, cantar sua canção. Você pode pintar, pode fazer esculturas, pode fazer milhares de coisas para embelezar esta terra. Pode cultivar belos jardins e criar lagos. Há muito para ser feito a fim de embelezar esta terra. Mesmo que haja um Deus e ele comece a sentir ciúme achando que foi errado expulsar Adão e Eva do paraíso, essas pessoas estão agindo muito melhor. E não causará surpresa o fato de, se houver um Deus, um dia ele lhe bater a porta e dizer: "Posso entrar?" A consciência libertará a sua inteligência, o fará amadurecer. E então a maturidade continuará a aumentar. Comumente, você simplesmente envelhece, não amadurece. Envelhecer é uma coisa, amadurecer é totalmente diferente. Todos os animais envelhecem. Nenhum animal, exceto o homem, pode amadurecer. Envelhecer simplesmente significa que você está se aproximando da sua morte, não tanto de uma consumação. Amadurecer significa que você está começando a compreender o imortal, o eterno que não tem nenhum começo e nem fim. Todo o medo desaparece, toda a paranoia desaparece. Você não é mortal. Envelhecendo, você é mortal. Amadurecendo, você se torna imortal. Você sabe que estará mudando de muitas moradas. Você estará trocando muitas formas, mas cada uma será melhor do que a anterior, porque você está crescendo, amadurecendo. Você merece formas melhores, corpos melhores. E, finalmente, chega o momento em que você não precisa de nenhum corpo. Você pode permanecer sendo pura consciência dispersa por toda a existência. Não é uma perda, é um ganho. Uma gota de orvalho escorrendo da folha de lótus para dentro do oceano. Você pode pensar que a pobre gota está perdida, perdeu sua identidade. Mas olhe de um outro ponto de vista. A gota se tornou o oceano. Ela não perdeu nada, tornou-se vasta, tornou-se oceânica. A consciência é o método para despertar primeiramente a sua inteligência e então para despertar o seu ser, para ajudá-lo a se tornar maduro, dar-lhe a compreensão da imortalidade e, em última análise, torná-lo uno com o todo. O amadurecimento é um processo contínuo. Não há nenhum ponto final, nem mesmo um ponto e vírgula em qualquer lugar. Ele segue sem parar. O universo é infinito. Assim é a possibilidade de seu amadurecimento. Você pode tornar-se muito grande. Sua consciência não está limitada a seu corpo.
Ela pode se espalhar pela existência e todas as estrelas podem estar dentro de você. E não há nenhum lugar em que você ache uma placa que diga: aqui termina o universo. Não é possível. Ele nunca começa, ele nunca termina. E você é parte dele. Sempre esteve aqui e sempre estará aqui. Só as formas mudam, e as formas não importam. O que importa é o conteúdo. Assim, lembre-se de que, particularmente na América, os continentes valem mais do que o conteúdo. Quem se preocupa com o conteúdo? O continente tem de ser belo. Lembre-se, o continente não é você. Você é o conteúdo. As formas mudam, o seu ser permanece o mesmo. E ele continua crescendo, amadurecendo, tornando-se mais rico. E você pergunta, qual é a relação entre consciência e maturidade? A consciência é o método. A maturidade é o resultado. Torne-se cada vez mais consciente e você terá mais maturidade. Consequentemente, ensino-lhe a consciência e não falo sobre maturidade. Ela vai ocorrer se você estiver atento. Há 3 estágios na consciência. Primeiro, fique atento quanto ao seu corpo. Caminhar, cortar madeira ou levar água do poço. Esteja atento, esteja alerta, consciente. Não faça coisas como um zumbi, como um sonâmbulo. Quando você se der conta do seu corpo e das suas ações, então mergulhe mais fundo, na sua mente e nas atividades dela, nos pensamentos, na imaginação, nas projeções. Quando você tiver se tornado muito consciente da mente, você se surpreenderá. Quando você atentar para os seus processos corporais, você se surpreenderá também. Posso mover minha mão mecanicamente, posso movê-la com plena consciência. Quando eu a mexo com total consciência, há graça, beleza. Posso falar sem consciência. Há oradores, comunicadores. Não conheço oratória, nunca aprendi a arte de falar, porque para mim ela parece tolice. Se eu tiver algo a dizer, isso será o bastante, mas estou falando a vocês com plena consciência, cada palavra, cada pausa. Não sou um orador. Mas quando você está atento à fala, ela começa a se tornar arte. Assume os tons da poesia e da música. Isso tende a acontecer se você fala com consciência. Então, cada gesto, cada palavra tem uma beleza própria. A graça. Quando você se dá conta da mente, você está prestes a ter uma surpresa maior. Quanto mais você se torna consciente, menos pensamentos lhe ocorrem. Se você tiver 100% de pensamentos, não há nenhuma consciência. Se você tiver 1% de consciência, há apenas 99% de pensamentos, em exata proporção. Quando você tem 99% de consciência, há apenas 1% de pensamentos, porque é a mesma energia. À medida que você se torna mais consciente, não há nenhuma energia disponível para os pensamentos. Eles desaparecem. Quando você está 100% atento, a mente se torna de todo silenciosa. Esse é o momento de mergulhar mais profundamente. O terceiro passo, tornar-se consciente dos sentimentos, humores, emoções. Em outras palavras, primeiro o corpo, sua ação. Segundo a mente, sua atividade. Terceiro, o coração e suas funções. Quando você passa ao coração e volta a sua consciência para lá, dá-se uma nova surpresa. Tudo que é bom cresce e tudo que é mal começa a desaparecer. O amor cresce, o ódio desaparece, a compaixão cresce, a raiva desaparece, a partilha cresce, a ganância desaparece. Quando a sua consciência do coração está completa, a última e maior surpresa acontece. Você não tem de dar nenhum passo. Um salto quântico ocorre espontaneamente. Do coração, você de repente se descobre no seu ser, no seu próprio centro. Lá, você está atento à atenção, consciente apenas da consciência.
Não há nada mais do que estar atento, nem consciente. E essa é a pureza máxima. Isso é o que chamo de iluminação. E esse é o seu direito inato. Se você o perde, só você é responsável. Você não pode atribuir a responsabilidade a ninguém mais. É algo tão simples e natural que você só tem de começar. Só o primeiro passo é difícil. Toda a jornada é simples. Há um ditado que afirma que o primeiro passo é quase toda a jornada.